E aí, tudo bem? Meu nome é Sebastian. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a vida do DBA no Kubernetes e como que pode facilitar usar os deployments do Kubernetes para poder botar banco de dados em produção com alta disponibilidade, com facilidade de manter o banco funcionando e até facilitar o período de versões e coisas assim. A ideia é que a gente possa usar esses workloads no Kubernetes para vários tipos de cenários, mas eu vou focar especificamente aqui em banco de dados. Vou tentar trazer um pouco dessa visão geral de como o Kubernetes funciona, qual que é a demanda do banco de dados fora do Kubernetes, e tentar fazer uma demonstração para explicar como que realmente é mais fácil ou não. Você vai julgar isso depois e me conta, tá bom? Então, beleza. Como que os bancos de dados em produção funcionam? Os bancos de dados em produção basicamente são servidores normais. Então a gente vai ter um disco para rodar o sistema operacional, a gente vai ter CPU, a gente vai ter memória, não tem nada de especial. E em alguns cenários mais precários, mais humildes, mais simples, a gente também acaba tendo a gente também acaba tendo o banco de dados rodando no mesmo disco, o que não é aconselhável. O ambiente ideal sempre vai ser ter um disco dedicado para o banco de dados, para caso eu tenha algum problema específico no disco que está rodando o sistema operacional, eu posso reinstalar o sistema operacional, posso ter ele disponível. Ah, e também para os casos de eu ter o serviço rodando com um disco cheio, até por estar compartilhando tanto o sistema operacional quanto o próprio banco de dados. Evitar qualquer tipo de problema de desempenho quanto a isso. Uma boa prática também é trocar esses discos, não usar necessariamente esses discos mecânicos por discos SSD que são bem mais rápidos. Então, se você está rodando um workload de banco de dados, um ambiente de banco de dados onde tem discos SSD e também discos convencionais, você vai acabar notando que é comum dos discos mais rápidos estar sendo alocados para o banco de dados e assim com isso a gente tem um desempenho mais equilibrado, vamos dizer assim. Um cenário comum também é que o banco de dados não tem os dados armazenados locais e sim fica num serviço de storage. E esse serviço de storage vai ser composto por um ou mais discos, tanto SSD quanto também discos mecânicos. E a gente vai usar isso primeiro para garantir desempenho e segurança dos dados, né? Porque eu vou ter redundância deles, vai ter algum modelo de RAID que vai replicar e garantir que vai ser tolerante a falhas. E também porque eu posso ter um storage para vários servidores de banco de dados e posso concentrar os meus dados num lugar só. E agora vem a dúvida, aonde eu vou começar a juntar um pouco as peças, que é como que onde é que entra o Kubernetes nisso tudo? Como que a gente consegue usar o banco de dados no Kubernetes? Então, para fazer isso, a gente vai ter que entender como que ele funciona. Acho que esse gráfico ele é um pouco poluído assim de ter muitas informações, mas de maneira geral ele vai acabar mostrando que o Kubernetes na prática vai ser um conjunto de nodes que vai ser os control managers, os control planes, onde vão rodar os nós que vão controlar o cluster, e a gente vai ter outros nós que vão ser os que vão trabalhar. Então, nesses nós, a gente vai ter o serviço de proxy, a gente vai ter o serviço de escalonamento dos pods, dos containers, e dali para frente a gente pode, inclusive, se estiver rodando isso na nuvem, os próprios control planes vão ter integrações com os cloud providers e alocar recursos dinamicamente na nuvem. Mas isso desenho é um pouco confuso para quem nunca viu, mas na prática a gente vai ver que esse a ideia de como o Kubernetes funciona é bem simples, porque a gente vai ter os, os nós que são os nós principais, são os nós que fazem o controle do cluster, que garante a autoridade do mesmo, faz o escalonamento e tudo mais, e os nós que vão fazer os trabalhos, que vão rodar os nossos workloads, que vão rodar os nossos containers, mapear os nossos discos, rodar os nossos dados. Então, é muito comum a gente ter cluster de Kubernetes com poucos nós de administração, muitos nós de carga, muitos nós de trabalho, exatamente por isso. E o que tem de interessante é que, de maneira muito simplista, e também abstraindo um pouco vários dos conceitos que a gente tem dentro dele, a gente sempre vai ter uma coleção de nós. Então a gente vai ter um ou mais nós rodando para rodar as nossas aplicações. Cada nó vai rodar um ou mais workloads. Esses workloads são basicamente modelos de deploy. Cada um vai ter sua necessidade. O que a gente vai focar hoje vai ser em stateful set, que é um nó focado mesmo para deploy em banco de dados. E cada deployment, cada workload vai ter aqui um conjunto de um ou mais pods, né? E a gente também, dentro de cada pod vai ter containers, pode ter volumes, e também vai ter, cada pod vai ter um IP. Então, uma analogia muito,
muito hum, simplista, assim, para tentar mais exemplificar do que de fato dizer que é assim, daria para associar um pod com uma máquina virtual. A máquina virtual vai ter um conjunto de recursos limitado, quantidade X de cores, vai ter um conjunto de memória dedicado para ela, e também pode ter um ou mais volumes atachados a ela. Então, como análogo, um pod seria uma máquina virtual nesse contexto fora do Kubernetes, só para, se você nunca viu como funciona, não sabe o que que é, para fazer uma analogia, para te ajudar a entender como funciona, o pod seria igual a uma máquina virtual, só como uma analogia. E para esses cenários onde a gente vai ter muitos pods para um workload específico, a gente vai ter outros objetos de apoio, como por exemplo os services, que ele vai fazer queries na API do Kubernetes para poder encontrar esses pods. Então imagina que eu tenho três nós rodando, três nós do Kubernetes rodando, três workers rodando, e eu tenho uma aplicação que ela está rodando, um banco de dados está rodando nos três nós. Então, para mim apontar, por exemplo, para o banco de dados primário, o que eu vou fazer na prática vai ser ou vai pedir ao service e me diga, ei, eu gostaria de saber de conectar no banco de dados primário. Então ele vai fazer uma query na API do Kubernetes e vai dizer, o pod primário está rodando no nó 1 e vai te dar o IP daquele nó, tu vai conseguir conectar nele e acessar os dados. Então, os services vão servir como apoio, esse tipo de coisa, mas eles não são necessariamente um objeto, é como se fosse uma consulta salva. Se você trabalhar com banco de dados e caiu aqui, provavelmente ele é análogo com a ideia de ter uma view. Então, é uma query que eu salvo no banco e executo ela quando eu quiser. Para lembrar, então, o objeto que a gente vai trabalhar para poder usar o banco de dados do Kubernetes é um stateful set. O stateful set ele é um workload pensado mesmo para gerenciar aplicativos que persistem em estado. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai ser responsável por gerenciar o deploy, escalar o deploy caso necessário. Então, eu vou dizer, eu preciso de um conjunto de banco de dados, e esse conjunto de banco de dados vai ter X pods, e aí cada um desses X pods vai ter um disco dedicado a ele e tudo mais. E o que é importante é que o stateful set vai garantir de que, se eu definir que vai ter 2 pods rodando, ele vai insistir para o Kubernetes que cria esses 2 pods. Eu disser para ele que cada pod tem um recurso X de memória e de CPU. O Kubernetes vai garantir que esse recurso vai estar disponível para ele. E também vai garantir que ele seja criado em ordem e cada um deles vai ser exclusivo. Então eu só vou poder ter uma instância deles rodando. Eu tenho um stateful set com 2 nós, só vai ter uma instância deles rodando, ao mesmo tempo que, caso eu perca ela, o Kubernetes vai garantir que ela volte usando um disco anterior. Então, como que funciona isso? Se você nunca mexeu no Kubernetes, é importante você entender que você vai começar a virar um engenheiro de YAML. Isso quer dizer que você vai usar uma ferramenta como o kubectl, você vai digitar um arquivo texto que vai ter essas instruções bem parecidas com o que eu vou mostrar aqui. E essas instruções, elas são basicamente uma explicação do que tu gostaria que o Kubernetes fizesse. Então, a gente tem, na definição de API, a gente vai ter ali definições de, por exemplo, qual tipo de workload que eu estou criando, detalhes desse workload. Então, na guia, se a gente olhar aqui a guia spec, a gente vai ver que a gente vai ter definições, por exemplo, de quantidade de réplicas. Eu vou criar pods, então qual que é o template para criar esses meus pods? Então, notem que na definição do pod em si, a gente vai ter um ou mais containers rodando dentro dele. Não é certo dizer que um pod vai ser sempre um container, um pod vai ser um ou mais containers rodando. E no contexto específico do nosso stateful set, a gente vai ter aqui uma instância do banco de dados Postgres, usando a imagem, a última versão do Postgres, que vai apontar para um disco no /data. Uma vez que eu defini a imagem, eu também vou definir variáveis de ambiente, que a imagem do Postgres precisa, como por exemplo a versão do Postgres, e onde vai ser meu diretório de dados. E por fim, eu vou criar o que a gente chama de volume claim. No contexto do Kubernetes, eu vou ter que precisar de um persistent volume. Então, eu vou dizer para ele, Kubernetes, eu gostaria que você criasse para mim um disco. E uma vez que ele cria esse disco para você, você vai dizer para um objeto que vai reter esse recurso, que vai mapear esse, por exemplo, o pod que vai usar aquele volume, que vai ter esse persistent volume. O que a gente tem que dizer? A gente vai criar um volume claim para dizer, ei, aquele objeto criado antes, ele tem que ser meu. Então, o Kubernetes vai garantir que aquele pod vai ter acesso àquele disco. Então, a gente vai definir, como a gente está criando o stateful set, a gente vai criar também um volume claim template dizendo um disco chamado PostgreSQL DB-Disk. E aí as especificações dele. Por exemplo, vai ser um disco do tipo read-write. Só pode ser uma escrita de cada vez. E a gente também vai definir o tamanho dele. Aqui, poderia ter outras opções. Por exemplo,
um storage class que eu estou usando. Então, o storage class, nesse contexto de persistent volumes, é como que o Kubernetes sabe o tipo de disco que ele tem que criar. E se a gente parar para ver, como isso vai funcionar na prática, vai ser assim. A gente vai, na definição do objeto, criar um disco. E esse disco a API do Kubernetes vai falar com um objeto chamado CSI Controller. E essa interface de Container Storage Interface, essa interface de storage, ela vai falar com o provider necessário. Vou te dar um exemplo. Se a gente estiver rodando isso na Amazon, o que ele vai fazer na prática, o Kubernetes vai dizer: Ei, Amazon, eu gostaria que você criasse para mim um ABS nessas configurações. Por exemplo, vai ser um disco IO1 de 30.000 IOPS, de tantos GB, e aí a API da Amazon vai criar o disco e vai dizer: Ei, Kubernetes, tu quer aqui o disco que eu criei? Então o Kubernetes vai, esse provisioner vai passar pro Kubernetes essa informação dizendo: Ei, esse é o container que você tem que criar. Nesse container que você vai criar, você vai mapear ele no disco em tal volume e o container vai passar a enxergar ele. Então essa é a parte interessante de como que a gente pode usar os recursos do Kubernetes para poder mapear tudo e acessar esses dados de forma transparente. Então, conforme eu vou usando esses CSIs, essas Container Storage Interfaces, eu posso ter múltiplos tipos de discos diferentes e, inclusive, posso não só baratear meu custo, mas garantir que quem está sendo responsável pelo disco é o Cloud Provider. Mas se eu não estou rodando isso na nuvem, se eu estou rodando isso no data center, um possível storage interface seria, por exemplo, o próprio serviço de storage da rede. Você pega, por exemplo, um storage que seja compatível com essa API ou algum tipo de storage controller que seja compatível com o teu próprio storage, e aí você vai conseguir fazer essa configuração e acessar e fazer o Kubernetes criar esses discos dinamicamente. E como que isso vai funcionar na prática? Ok, então eu vou ter o Kubernetes, ele vai estar funcionando e vai ser tudo lindo e dar tudo certo. Como que isso vai funcionar na prática? Na prática, a gente vai ter que criar um stateful set que vai ter um mundo real, assim. A gente vai ter que criar um stateful set que vai criar algumas coisas dentro do nosso pod. Então, no cenário ideal, a gente ia precisar aqui de um agente de monitoramento para poder ter métricas específicas sobre "Ei, como que eu posso saber se meu banco de dados está funcionando ou não. A gente também poderia ter um agente de backup para poder gerenciar as configurações de backup e tudo mais. Um analisador de logs para poder coletar dados do banco e pegar informações úteis como queries que estão lentas, alertas e erros que estão acontecendo com frequência para saber, eu tenho um problema, eu preciso agir. A gente também vai ter que ter um storage class, a gente vai ter que ter um persistent volume, né? Então a gente vai ter que ter um volume mapeado para o banco de dados e esse volume do banco de dados vai ter os meus dados fisicamente. A gente pode ter uma ou mais configurações e essas configurações são basicamente dados úteis sobre o meu banco de dados. Por exemplo, se falando de senha seria um segredo, né? Usando um objeto do tipo secret, mas falando de configurações, por exemplo, a configuração que o banco vai ter. Vai ter um parâmetro de tuning X ou parâmetro de tuning Y, coisas nesse sentido. E também a gente poderia ter dentro do pod alguma ferramenta de apoio que a gente achar necessária para poder fazer tudo isso. E nota, como a gente pode ter várias instâncias desses pods, então a gente poderia ter um pod explícito com todas as informações para o banco primário, um pod para réplica e para outra réplica do mesmo modelo. E é importante que, caso necessário, a gente poderia ter jobs que executam de tempo em tempo para tomar alguma ação específica, como, por exemplo, rodar uma migration, disparar um backup, rodar um procedimento de manutenção no banco, como vácuo, coisas nesse sentido. Então, esse seria o cenário ideal. E agora eu vou parar o vídeo um pouquinho para fazer uma demonstração de como vai funcionar o Stackers e como que o Stackers pode resolver esse problema. Então, o Stackers não é o único operador que tem para Kubernetes, para rodar Postgres no Kubernetes. Você podia fazer isso manualmente. Eu vou tentar trazer um exemplo sem Stackers para mostrar que é um pouco burocrático e com o Stackers as coisas vão ser um pouco mais fáceis. E aí, tudo bem? Voltei. Passou uns dias. Eu tentei algumas gravações que não deram certo, perdi, deu problema no microfone, ajeitei tudo, mas agora vai. Então, essa primeira parte do demo eu gostaria de falar sobre. Eu vou mostrar para vocês como funciona para criar objetos no Kubernetes. A gente vai criar uma instância Postgres com disco. A gente também vai criar um serviço de, vamos dizer assim, de acesso externo aos pods. E esse objeto em si que chama esse serviço, eu já comentei antes, ele é um seletor que vai buscar os pods que contém aquele pod no meu cluster Kubernetes. E ele pode sim ser exposto para fora, através de um load balancer, se estiver rodando na nuvem, ou através do IP público do cluster para uma porta específico.
Mas eu vou usar aqui como o cluster como um cluster IP e vai ser acessível somente dentro do cluster Kubernetes. Ok, é interessante comentar que esse meu cluster a gente tem 3 nós. Esses 3 nós estão rodando com 8 GB, desculpa, 8 CPUs e 32 GB de memória. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu tenho aqui. Então se eu der um kubectl get nodes, ele extrai os meus 3 nós, né? Eu tô usando o Kubernetes 1.18. Não é a última versão, mas eu já tinha ela rodando aqui, então já aproveitei e já deixei rodando do mesmo jeito. O que eu criei aqui dentro na minha demo vai ser, vou criar um serviço que vai procurar por qualquer coisa que diga que tem um app igual ao PostgreSQLDB. Ele vai ser do tipo cluster IP, como eu comentei, ele vai ser acessível somente por dentro do Kubernetes e vai abrir a porta do 5432, que é a porta do banco. Então, do outro lado, lá no banco de dados, a gente vai criar um deployment do tipo stateful set. Esse stateful set vai chamar de PostgreSDB. Ele vai apontar para um service, né? Na verdade, o que vai apontar para o service vai ser esse labels aqui, app PostgreSQL. E também a gente vai ter dentro desse pod alguns containers, como os containers do Postgres usando a última versão, deve ser 14.1. Ele vai ter um volume mapeado, que esse volume a gente vai criar também. Como eu estou rodando isso na Amazon, o que vai acontecer na prática é o Kubernetes vai dizer para a API da Amazon, eu preciso de um disco, atendendo os critérios que estão citados aqui embaixo. Então, é um disco de 25 GB, né? Eu já vou mostrar para vocês como que ele vai ser o default. Mas ele vai criar esse disco para mim de 25 GB e montar ele no diretório /dados. Outra coisa que eu vou rodar aqui agora vai ser o seguinte. Eu criei um scriptzinho aqui chamado dbpassword. Então, bash -x00 dbpassword. Esse dbpassword é o seguinte. A gente vai rodar isso na linha de comando. Vocês podem ver a senha. Propositalmente é uma senha que todo mundo pode ver. Mas essa senha, ela vai ser a senha que a gente vai usar no container para poder conectar no meu banco de dados. Então, como que isso vai funcionar? O Kubernetes tem esse recurso chamado secrets, que foi pensado para, ok, eu preciso ter configurações que são sigilosas, que não podem ser vistas por todo mundo. Então, o administrador, a pessoa com acesso, pode cadastrar essas configurações e a pessoa que está cuidando do deployment, está configurando o acesso, ele não precisa nem ter acesso a ela. Só precisa saber que existe, saber o nome dele e a chave. O que eu estou fazendo é montando esse segredo chamado Postgres Password, dessa variável chamada Postgres Passwords lá dentro do container. Então, quando o container subir, ele vai montar o conteúdo do secret como uma variável de ambiente. E assim eu vou poder ver. Outra coisa que eu também seto é a variável pgdata, que vai apontar pro meu banco de dados aqui. O que é interessante é o seguinte, essa configuração fixa aqui, ela poderia também usar um outro artifício do objeto chamado config_map. O config_map ele foi feito para isso, para fazer gestão de configurações. Então o config_map pode ser montado como uma variável de ambiente, assim como um secret. Ele também podia ser um arquivo no disco. Então ele é bem flexível nesse quesito. E se você trabalha com máquinas virtuais ou máquinas físicas, esse é um negócio bem impressionante. Ok, vamos rodar. Eu tenho o segredo criado. Para mim criar esse objeto no Kubernetes, tudo que eu tenho que fazer é kubectl apply -f e o arquivo. Então, uma vez que eu rodei aqui dentro, kubectl get all, e vai mostrar os objetos que eu tenho. Então, o que eu criei foi um stateful set, que é a definição de um objeto que faz o deployment. Então, no meu stateful set diz o seguinte, eu preciso que você crie para mim um pod, vamos ler de novo, um pod chamado... o nome do pod é o nome do stateful set, mas o que contém um container chamado PostgreSQLDB, que usa a última versão do Postgres. Então, como não tinha nenhum pod rodando, o que aquele deployment do stateful set vai fazer vai ser exatamente isso, criar um pod que rode aquele container. Então, vamos ver um pouquinho aqui se já criou. Ó, então se eu der um get pods, eu já tenho ele rodando aqui. Posso inclusive saber em qual NOC ele está rodando. Esse aqui. Ok, mas como que eu testo isso? Lembra que eu comentei do serviço? Então, eu criei um scriptzinho aqui que vai criar um outro pod chamado PSQL. E esse PSQL vai conectar naquele meu serviço de banco de dados. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar esse script aqui. Desculpa. -x02. Aí eu vou botar minha senha. Eu esqueci a senha, vamos olhar aqui. Your password goes here. E tá aqui meu PSQL. Então eu posso conectar na minha base de dados, criar um banco de dados, quero fazer o que eu preciso. Create database.
Então aqui eu já tenho acesso. Nota que para fazer uma coisa mais elaborada, eu precisaria, por exemplo, 2 nós. Se eu botar aqui, eu poderia, claro, poderia vir aqui e botar réplica 2. Então, kubectl apply 01. Eu poderia aplicar isso aqui dentro. Ele disse, ó, o stateful set mudou. E uma vez que o stateful set mudou, kubectl get all, ele vai listar para mim, ó, tenho mais um container. Só nota que escalar a quantidade de réplicas não quer dizer criar replicação, não quer dizer que os 2 nós fazem parte de um cluster, que se um falhar vai subir o outro, não quer dizer isso. Para isso funcionar, eu teria que escrever esses scripts, essas configurações todas aqui. Mas eu não vou fazer isso. Em vez de fazer isso, em vez de criar essa configuração toda que dá trabalho, vou mostrar para vocês o projeto que eu tenho trabalhado, que é o Stackers. Então, logo mais eu volto para mostrar o Stackers. Ah, antes de eu fechar, esqueci de mostrar uma coisa importante. Mostrar os discos e como eles são criados. Vamos fazer o seguinte, para saber o que foi criado dentro do meu... Para saber dos discos, vamos primeiro conferir o disco. Então eu tenho aqui kubectl get pods. Se eu conectar no meu pod, usando bash, por exemplo, eu vou ter acesso ao terminal e eu poderia rodar comandos naquele servidor. Primeira coisa que eu quero mostrar é o /data, o volume mapeado. A gente vai ter outras coisas aqui dentro, configurações são mapeadas ali dentro, coisas específicas do Kubernetes, mas a parte importante é que esse aqui é um disco externo de 25 GB. Como que eu sei que esses discos foram criados? Então, kubectl get pv. Então, PVC quer dizer Persistent Volume Claim. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma coisa que representa os discos no Kubernetes, isso chama-se Persistent Volume. Só que o Persistent Volume quer dizer, Amazon, cria um disco para mim. O que eu preciso fazer é ligar esse disco a um objeto. Então, tem um pod que vai usar aquele disco. Então, aí entra o claim. Então, o claim quer dizer, ei, aquele disco criado lá na Amazon é do meu pod. Então, uma vez que eu defini dentro do meu volume claim templates, o que o Kubernetes vai fazer é dizer, ei, Amazon, cria para mim um disco de 25 GB. Uma vez que ele foi criado, que o volume foi criado, o physical volume foi criado, diz assim, ok, agora taxa nesse pod. E é assim que a Amazon faz. Nota que aqui no cantinho tem uma informação chamada Storage Class. Storage Class são os tipos de discos que o Kubernetes vai criar isso automaticamente. Se eu botar aqui kubectl get Storage Class, a gente vai ter por padrão GP2. Mas nada impede a gente criar os nossos, como por exemplo, criar um disco IO1, criar um disco GP3. O importante é saber que o Kubernetes dá essa possibilidade de explorar isso. Então, o serviço que eu comentei antes, que é o Storage, Container Storage Interface, esse é um serviço que já está instalado no Kubernetes, e o Kubernetes que eu estou rodando aqui do EKS, ele já vai saber criar um disco GP2. Se eu estiver rodando isso on-premise, isso podia estar apontando para o meu storage da rede local, ou se eu usar algum serviço de storage de rede que suporta, e tem um provider de CSI, de Container Storage Interface, já vai resolver. Ok? Outra coisa, eu não defini limites para os meus pods. Isso quer dizer que não vai precisar de um mínimo e máximo de recursos, mas seria uma coisa ideal de fazer. Ok. Nessa parte da demonstração eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o Stackers, que é um operador para Kubernetes, para criar cluster de banco de dados Postgres. A ideia do Stackers é que a pessoa que esteja usando e criando cluster de banco de dados e tal, não entenda de Postgres, mas entenda de Kubernetes. Então, a mesma ideia dos conceitos que eu mostrei antes, de criar volumes, de criar quantidade de réplicas, a gente vai usar aqui para poder dar essas definições. Eu quero mostrar para vocês como é fácil fazer isso. Então, eu já comentei antes que para trabalhar com Kubernetes a gente vai escrever arquivos YAML e usar o Stackers não vai ser diferente. Só que tem uma coisa interessante aqui, que o Stackers em si, ele não é uma ferramenta de linha de comando que tu usa e tu passa parâmetros e ele cria os objetos para ti. O que a gente faz, na verdade, é criar CRDs, são Custom Resource Definitions. Esses CRDs são maneiras de estender o Kubernetes e dizer que agora ele fala Postgres, por exemplo. Uma vez que a gente tenha, que o Kubernetes entenda novos objetos, quando eles são criados, o Kubernetes passa esses objetos para a API do Stackers que vai tomar uma ação quanto a isso.
Por exemplo, você cria um objeto do tipo SG Cluster, esse SG Cluster vai pegar e vai criar um cluster de banco de dados. E aí a gente tem várias configurações que pode usar, e essas configurações vai estender os objetos que o Kubernetes vai criar. Mas o importante é dizer que o que a gente tem que controlar é o SG Cluster, não os objetos que ele gera através disso. Então, deixa eu mostrar um exemplo. Eu vou criar um banco de dados do tipo, vou criar um objeto do tipo SG Cluster. Esse SG Cluster vai ter um nome chamado TLinuxDB e vai ter 2 instâncias. Nota que aqui, nesse caso aqui, a gente vai ter sim um cluster de banco de dados. Vai ter um primário e vai ter uma réplica. Se o primário morrer por qualquer motivo, a réplica vai assumir e o Kubernetes vai recriar o antigo primário e esse nó que subir vai ser como uma réplica de novo. Eu vou mostrar isso para vocês. Outra coisa que eu vou fazer aqui também vai ser criar um volume de 15 GB. Cada nó do meu cluster de banco de dados vai ter 15 GB. Poderia ter mais, mas é como eu não vou criar nenhuma coisa importante, 15 GB já está bem bom. Ok. Para criar os objetos, o que eu tenho que fazer é kubectl apply -f simple cluster. A partir daqui, o Kubernetes vai entender, eu preciso criar um objeto do tipo SG Cluster. Então, esse objeto vai criar um banco de dados na versão do Postgres 14, vai ter 2 instâncias e vai usar uma configuração padrão gerada ali. O que tem de interessante? Se eu der um kubectl get all, a gente vai ver que tem um monte de coisa criada aqui dentro. Inclusive, outros discos diferentes. Porque o que na prática o operador de Stackless faz é criar um stateful set. Nesse stateful set vai ter as configurações do que vai ser cada um deles. Eu vou até mostrar para vocês, para ver como não é uma coisa trivial. Get stateful set -o YAML. A gente pode ver que tem várias configurações no spec. Quantidade de réplicas, seletores, metadata que eu vou ter, definição de afinidade, os comandos que vai rodar, variáveis de ambiente setados ali dentro. Tudo isso necessário para que o container rode. Nota que são várias configurações. A parte interessante do Stackless é que o Stackless tome conta disso e você cuide do banco de dados. A proposta toda do projeto Stackless é essa. Então, ok, eu tenho aqui o meu banco de dados. Vamos ver se ele está no ar já. Ainda não subiu completamente. Vamos esperar mais um pouquinho. Caso vocês queiram saber o que está fazendo, ó, já terminou o meu primeiro pod já criou, então agora eu poderia fazer kubectl exec -it. Esse é o nome do cluster. Pods. Exec -it o cluster no Então o que eu estou fazendo aqui é listar no meu cluster de banco de dados quais são os nós que ele tem. Uma coisa que é importante é o seguinte, ó, a gente tem kubectl get pods. Get pods -o white. Isso quer dizer que vai mostrar detalhes do meu pod. Então cada pod vai ter um IP. Eu já comentei isso antes. Eu não mostrei no outro exemplo, mas é uma parte importante. Se a gente olhar aqui nos serviços, cada serviço também vai ter um IP. A parte interessante de usar o serviço é que caso o IP mude, a gente perca o pod, outro pod seja criado, o Kubernetes vai dar um novo IP para ele e vai rotear o serviço, através dos seletores, vai apontar para aquele objeto. Então, nesse caso, não tem problema ter IP diferente, mudar, porque quem a aplicação vai usar para conectar vai ser o serviço. Então, a gente vai ter um serviço para o primário, um serviço para as réplicas. E deixa eu fazer o seguinte, deixa eu subir o meu cluster aqui. E aí, com isso, eu posso mostrar para você o que é. Tem 2 nós rodando. Eu dei um padrão STL list tem aqui dentro. Vou fazer uma coisa aqui. Vou deixar esse cara rodando aqui. E agora, se eu vim aqui, kubectl get pods, kubectl delete. Nota que o meu banco primário, o líder aqui é o 0, né? Se eu vim aqui e deletar esse cara, o que ele vai fazer? Bom, pela definição do stateful set, o que o Kubernetes vai fazer é... Ok, eu perdi aquele pod, vou criar... Opa! Faltou uma parte importante. Vou dizer que era um pod. O que o Kubernetes vai fazer vai ser o quê? Vou recriar esse objeto. E uma vez que ele recria, ele vai dizer o quê? Opa, eu já tenho um disco para ele, então vou reatachar esse disco. Mas pelo fato de eu ter perdido o banco de dados primário, que o Stackless, o Patrone, que é o serviço que cuida da alta disponibilidade do banco de dados, vai fazer? Ei, eu perdi meu banco de dados primário, vou fazer um failover. E a partir de agora, o meu banco de dados primário é o DB1.
Uma vez que o DB1 é o primário, quando o DB0 voltar, o Stackers vai olhar, ei, opa, tentei deletar, eu queria listar os points. Então, o meu DB0 tá voltando. E ele, como o disco de dados, o disco antes ele era o primário, seria natural que ele tentasse ser o primário de novo. Mas pelo fato de o Kubernetes saber, ei, esse banco de DB1 já é o banco de dados primário, então agora você tem que trabalhar como uma réplica. E o que ele vai ser feito? Vai ser configurado para rodar como uma réplica. Uma vez que eu liste de novo, vou rodar lá em cima. Uma vez que eu liste de novo, vamos ver que agora o meu DB0 é uma réplica. Claro que nada impede de eu vir aqui. Desculpa, rodei o comando errado, é switch over. Nada impede de eu vir aqui e dizer, meu banco de dados primário é esse. Gostaria que agora o meu banco de dados primário fosse o 0. Né? Eu não vou fazer isso. Mas o ponto todo é que, pelo fato de eu não precisar me preocupar com quem é o IP de quem, eu tenho um serviço para controlar quem é o meu banco de dados primário e quem é réplica, eu não preciso mais. Não me importa mais o IP, é como se eu tivesse um DNS para gerenciar. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Eu criei um scriptzinho aqui, bem bobinho, que é bem parecido com o que a gente usou antes, para fazer o quê? Eu vou criar um pod chamado PSQL, que vai usar a imagem do Postgres e vai conectar naquele linux.db_primary.default, né? Em default namespace, e ele vai funcionar como se fosse um DNS mesmo. Então, se eu vim aqui rodar. Outra coisa importante, lembra que eu comentei que a gente tem segredos e senhas para poder mudar? Para poder gerenciar informações? Get config map. A gente vai ter várias configurações aqui, por exemplo, configurações do banco, dados de backup, conexões do Envoy. A gente também vai ter secrets. Né? Então eu vou vir aqui, kubectl get secrets, linuxdb, YAML. Então se eu vim aqui, vamos ver se eu ainda sei usar isso aqui, JSONPath igual .data.superuser password. Ok. Então eu vou botar aqui base 64-d pb copy. Isso vai fazer o quê? Esses dados aqui dentro são a senha codificada com base 64. E o que eu estou fazendo aqui dentro, eu estou dizendo aí, bash, tudo que sair aqui dentro eu vou decodificar. E eu estou jogando isso numa memória para não ficar expondo essa senha. Essa senha, não se preocupem com ela, ela é gerada automaticamente, não tem nada de especial nela. Mas só com boa prática eu já meto um pbcopy aqui para garantir a cópia. Ok, como que eu faço para mim testar? Vou pegar aquele script verify install aqui. Vou colar a senha. E aí agora eu tenho acesso ao meu banco de dados. Nota que eu não tenho nenhuma base de dados aqui dentro. Mas eu posso usar o PG em recovery. Ele vai dizer que não, porque eu sou o banco de dados principal. E aí eu posso vir aqui e listar as minhas réplicas. Então nota que eu tenho um outro nó conectado aqui dentro, rodando assincronamente. Tem uma coisa interessante. Lembra que eu criei um YAML, que esse YAML vai ser a definição do meu cluster de banco de dados? E nota que ele tem pouquíssimas linhas. E se eu dissesse assim, eu gostaria de ter 3 nós? O que vai acontecer? Vou criar um terminal novo. Aqui. Kube. Simple. kubectl apply. -f02 simple cluster. O que isso vai mudar? Uma vez que a gente mudou aqui a configuração do meu cluster, vai ser atualizado o stateful set. Stateful set vai dizer, preciso de mais um nó. Notem o seguinte, ó. kubectl get nodes. A gente tem 3 nós. E a gente está criando todos os objetos num namespace chamado default. Então, por padrão, tanto o Stackers ele não permite que você crie no mesmo nó mais de uma instância de banco de dados. O que isso quer dizer? Por padrão, o Stackers não vai deixar que no mesmo nó tenha um primário, uma réplica ou 2 réplicas. Para que você não conte que um serviço vai ficar disponível e você perde o nó, você perde os dois. Eu posso controlar isso dizendo para o Stackers, não, eu quero que tenha todos no mesmo nó, posso, claro. Mas o ponto todo é que eu uso essas informações, eu uso esse controle para garantir a autodisponibilidade do meu ambiente. Como eu coloquei 3 réplicas, eu tenho 3 nós, não vai ter problema nenhum, vai funcionar. Então, deixa esses nós subirem.
Tá criando o meu container. Deixa ele subir. E quando ele subir, eu quero acompanhar aqui se ele foi criado. Ó, eu já tenho o meu segundo nó aqui dentro. DB0 e DB2, certo? E aqui, se a gente der uma olhadinha, ele provavelmente já foi criado. Se eu rodar aqui o patrão CTL list, vai estar aqui. Subctl, checkpods, exec-it, pode ser qualquer nó aqui, patrone ctl list. A gente vai ver que a gente vai continuar com o DB1 como primário. A gente vai ter as réplicas, certo? O que tem de interessante é que aqui eu poderia vir e deletar vamos mudar, vamos fazer o switch over para o 0 de novo, que a gente não fez isso antes. Switch over. Poderia mudar para qualquer um nó, certo? Eu vou dizer que meu nó 0 vai ser o meu trans primário, que vai acontecer agora. Faz isso. Então, a partir desse momento, o banco de dados DB0 vai ser o primário. Todos os outros nós vão apontar para ele. Vai levar um tempinho até o Z1 for ser recriado, porque ele está sendo convertido agora numa nova réplica. Mas ele vai estar funcionando. Se eu vim aqui, a minha conexão foi terminada. Porém, ele vai reconectar e vai apontar para o novo primário. Nota que aquele meu select Teton recovery é falso, né? É isso aí. Então, se vocês gostaram, deem uma olhadinha no Stackers.io. Stackers.io. Na documentação a gente tem um tutorial, tem um Quickstart para subir o operador e fazer funcionar, e tutorial para poder criar o ambiente nas próprias, desculpa, no Production Installation vai ter detalhes de como eu faço isso na rede usando Rancher local, ou posso usar GKE, EKS, DigitalOcean. E se você tiver algum serviço que você gostaria de usar e não está aqui na lista, me procura para a gente tentar atualizar e colocar aqui dentro. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.